prepare-se, porque nos próximos minutos a sua vida pode dar um salto de consciência e de paz interior. E você ainda não precisa entender como isso vai acontecer. Na verdade, é melhor não tentar entender agora, porque o que você vai vivenciar aqui, daqui a pouco, não acontece no nível do pensamento. Talvez você perceba isso antes do final desse primeiro momento, ou talvez só perceba depois, quando algo já tiver mudado sem você notar exatamente quando. Durante o dia, você funciona, resolve, aguenta, segue. Mas quando a noite chega e tudo silencia, a mente começa a repetir os mesmos caminhos, os mesmos ciclos, o mesmo cansaço. E é interessante perceber que daqui a pouco você vai olhar para esses pensamentos de um lugar diferente do lugar em que você costuma estar. Talvez você nem saiba explicar o que te prende. Você só sente, como se estivesse girando dentro de algo que te desgasta, que corrói, que parece não soltar. E não é agora que isso precisa se resolver, porque mais à frente, sem esforço, você vai perceber que algo começa a afrouxar. Enquanto você escuta minha voz, algo já começa a mudar, mesmo que você não saiba dizer o que, mesmo que você não perceba o momento exato. Algumas pessoas percebem que os olhos ficam mais pesados, outras sentem o corpo afundar um pouco mais. E algumas simplesmente deixam de acompanhar os pensamentos antes mesmo de perceberem que isso aconteceu. E qualquer forma é a forma certa. Talvez você note que os pensamentos ainda aparecem, mas já não tem a mesma urgência. E daqui a pouco isso vai ficar ainda mais claro. Porque existe um ponto que você vai alcançar sem perceber quando, em que a mente deixa de comandar e algo mais profundo assume. E quando isso acontecer, o descanso não será uma escolha, ele simplesmente vai acontecer. Fique aqui, não porque você precisa, mas porque não precisa ir a lugar nenhum agora. Nos próximos momentos, sem que você perceba exatamente quando, o corpo vai relaxar ainda mais e a mente vai encontrar um ritmo que conduz naturalmente para o descanso, para o silêncio, para a paz. E mais à frente, quando eu começar a conduzir você, tudo isso vai fazer ainda mais sentido. Por enquanto, você pode simplesmente deixar isso continuar acontecendo. E agora, enquanto você continua escutando, talvez perceba que algo já está diferente. Mesmo que você não saiba dizer exatamente o que. Não é algo que você fez, é algo que começa a acontecer. Você pode notar a respiração ficando um pouco mais longa em alguns momentos e mais curta em outros. E não precisa corrigir isso, porque daqui a pouco o próprio corpo vai encontrar o ritmo que ele prefere usar quando está seguro. Talvez você perceba um peso agradável nos braços
ou nas pernas. Ou talvez perceba que não sente mais necessidade de se mexer tanto. E é interessante observar que quanto menos você tenta relaxar, mais o corpo parece entender que agora pode voltar. Enquanto isso, a mente pode ainda tentar acompanhar algumas palavras. E tudo bem, porque mais à frente ela vai se cansar sozinha e vai deixar que outra parte assuma. Talvez você perceba que os olhos piscam mais devagar ou que ficam fechados por alguns segundos a mais sem que você planeje isso. E em algum momento, sem que você perceba exatamente quando, o corpo começa a afundar no lugar onde está apoiado, como se o peso aumentasse e ao mesmo tempo o esforço diminuísse. E você não precisa saber em que momento isso acontece, porque quando acontece, já aconteceu. Enquanto você escuta, existe uma sensação que começa a se espalhar, talvez uma sensação de calor suave ou de desligamento gradual. E daqui a pouco, essa sensação vai ficar ainda mais estável. Os pensamentos que antes pareciam circular sem parar, agora começam a surgir com mais espaço entre um e outro. E entre esses espaços existe algo que não precisa de palavras. Talvez você perceba que não está mais tentando entender tudo. E isso é um sinal. Porque quando a compreensão não é mais necessária, o descanso se aproxima. Nos próximos momentos, eu vou começar a conduzir você para um estado ainda mais profundo. E quando isso acontecer, não será preciso decidir nada. Por enquanto, você pode apenas continuar ouvindo, mesmo que só uma parte de você continue ouvindo, e deixar que o resto já esteja indo para onde precisa ir. Agora, enquanto você continua ouvindo, não é necessário prestar atenção em tudo. Algumas palavras podem simplesmente passar, outras podem ficar, e não importa quais, porque enquanto você escuta, o corpo já sabe como fazer isso sozinho. Talvez você perceba que os músculos não precisam mais sustentar nada. E quando eles percebem isso, eles soltam, sem aviso, sem esforço. E enquanto o corpo solta, a mente pode descansar da tarefa de tentar entender. Você não precisa acompanhar pensamentos agora. Eles podem vir e ir no ritmo que quiserem, e entre um pensamento e outro existe um espaço, e esse espaço pode ficar um pouco maior a cada respiração. Talvez você nem perceba quando os olhos param de querer abrir ou quando o corpo decide ficar completamente imóvel, porque quando o sono começa, ele não pede permissão, ele apenas acontece. E enquanto isso acontece, sua respiração encontra um ritmo mais profundo, mais lento, mais seguro.
Você pode ouvir minha voz como algo distante ou como um sonho confortável que não exige resposta. E mesmo quando você não acompanha, algo em você continua escutando. E é essa parte que sabe exatamente como desligar o que não precisa mais funcionar agora. Talvez você perceba que o corpo fica pesado, ou talvez leve, ou talvez nem perceba mais o corpo. E tudo isso está certo, porque quando o sono se aproxima, as sensações não precisam ser claras, elas apenas são. E enquanto você permanece aqui, algo começa a se apagar suavemente, como uma luz que não apaga de uma vez. Ela só diminui e diminui, até não ser mais necessária. E você não precisa ir até o final dessas palavras. Você pode dormir antes da próxima frase, ou antes da seguinte, ou antes mesmo de perceber que já não está mais ouvindo. Porque o descanso não precisa ser entendido, ele apenas se instala. E quando você dormir, o corpo vai continuar soltando, a mente vai continuar desacelerando e o ciclo que antes parecia apertado vai perder força sem que você precise fazer nada. Agora você pode simplesmente dormir. Enquanto você continua aqui, algo em você já entendeu que não é preciso lutar para que o ciclo perca força. Talvez você perceba que aprender a soltar é diferente de tentar resolver. E o corpo aprende isso mais rápido que a mente. E enquanto você descansa, esse aprendizado se acomoda em um lugar silencioso onde não precisa de palavras. Você pode perceber que não precisa mais sustentar o que antes parecia pesado, porque agora o corpo sabe quando largar. E cada vez que você permite que o peso desça, algo precioso se preserva. Nada se perde, algo se reorganiza. Talvez você note que a sensação de estar presa já não se apresenta da mesma forma, porque o ciclo enfraquece quando deixa de ser alinhado. E você aprendeu isso hoje, sem esforço, sem confronto, apenas permitindo. Enquanto o sono se aproxima, esse aprendizado se integra ao ritmo da sua respiração. E tudo o que foi compreendido não precisa mais ser lembrado agora. O corpo registra, a mente descansa e talvez você perceba que não é mais necessário vigiar pensamentos. Eles passam como algo distante, sem pedir atenção. E quando algo passa sem ser seguido, ele naturalmente se dissolve. Talvez você não saiba dizer o momento exato em que escolheu a paz,
porque essa escolha acontece antes da consciência. E enquanto você dorme, o cérebro reforça esse novo caminho, um caminho onde soltar é seguro. E quanto mais seguro soltar parece, mais fácil fica continuar soltando sem pensar nisso. O descanso aprofunda, o corpo afunda, a mente desacelera. E aquilo que antes girava, agora desacelera até parar, sem ruído. Você não precisa acompanhar o final dessas palavras, porque o aprendizado já foi integrado e o sono já sabe o que fazer com isso. Agora, o corpo continua dormindo, a mente continua descansando e o ciclo continua perdendo força enquanto você permanece em um sono profundo e tranquilo. Enquanto você continua aqui, algo em você já entendeu que não é preciso lutar para que o ciclo perca força. Talvez você perceba que aprender a soltar é diferente de tentar resolver. E o corpo aprende isso mais rápido que a mente. E enquanto você descansa, esse aprendizado se acomoda em um lugar silencioso onde não precisa de palavras. Você pode perceber que não precisa mais sustentar o que antes parecia pesado, porque agora o corpo sabe quando largar. E cada vez que você permite que o peso desça, algo precioso se preserva. Nada se perde, algo se reorganiza. Talvez você note que a sensação de estar presa já não se apresenta da mesma forma, porque o ciclo enfraquece quando deixa de ser alinhado. E você aprendeu isso hoje, sem esforço, sem confronto, apenas permitindo. Enquanto o sono se aproxima, esse aprendizado se integra ao ritmo da sua respiração. E tudo o que foi compreendido não precisa mais ser lembrado agora. O corpo registra, a mente descansa e talvez você perceba que não é mais necessário vigiar pensamentos. Eles passam como algo distante, sem pedir atenção. E quando algo passa sem ser seguido, ele naturalmente se dissolve. Talvez você não saiba dizer o momento exato em que escolheu a paz, porque essa escolha acontece antes da consciência. E enquanto você dorme, o cérebro reforça esse novo caminho, um caminho onde soltar é seguro. E quanto mais seguro soltar parece, mais fácil fica continuar soltando sem pensar nisso. O descanso aprofunda, o corpo afunda, a mente desacelera. E aquilo que antes girava, agora desacelera até parar, sem ruído.
Você não precisa acompanhar o final dessas palavras, porque o aprendizado já foi integrado e o sono já sabe o que fazer com isso. Agora, o corpo continua dormindo, a mente continua descansando e o ciclo continua perdendo força enquanto você permanece em um sono profundo e tranquilo. Enquanto você continua aqui, algo em você já entendeu que não é preciso lutar para que o ciclo perca força. Talvez você perceba que aprender a soltar é diferente de tentar resolver. E o corpo aprende isso mais rápido que a mente. E enquanto você descansa, esse aprendizado se acomoda em um lugar silencioso onde não precisa de palavras. Você pode perceber que não precisa mais sustentar o que antes parecia pesado, porque agora o corpo sabe quando largar. E cada vez que você permite que o peso desça, algo precioso se preserva. Nada se perde, algo se reorganiza. Talvez você note que a sensação de estar presa já não se apresenta da mesma forma, porque o ciclo enfraquece quando deixa de ser alinhado. E você aprendeu isso hoje, sem esforço, sem confronto, apenas permitindo. Enquanto o sono se aproxima, esse aprendizado se integra ao ritmo da sua respiração. E tudo o que foi compreendido não precisa mais ser lembrado agora. O corpo registra, a mente descansa e talvez você perceba que não é mais necessário vigiar pensamentos. Eles passam como algo distante, sem pedir atenção. E quando algo passa sem ser seguido, ele naturalmente se dissolve. Talvez você não saiba dizer o momento exato em que escolheu a paz, porque essa escolha acontece antes da consciência. E enquanto você dorme, o cérebro reforça esse novo caminho, um caminho onde soltar é seguro. E quanto mais seguro soltar parece, mais fácil fica continuar soltando sem pensar nisso. O descanso aprofunda, o corpo afunda, a mente desacelera. E aquilo que antes girava, agora desacelera até parar, sem ruído. Você não precisa acompanhar o final dessas palavras, porque o aprendizado já foi integrado e o sono já sabe o que fazer com isso. Agora, o corpo continua dormindo, a mente continua descansando e o ciclo continua perdendo força enquanto você permanece em um sono profundo e tranquilo. Enquanto você continua aqui, algo em você já entendeu que não é preciso lutar para que o ciclo perca força.
Talvez você perceba que aprender a soltar é diferente de tentar resolver, e o corpo aprende isso mais rápido que a mente. E enquanto você descansa, esse aprendizado se acomoda em um lugar silencioso onde não precisa de palavras. Você pode perceber que não precisa mais sustentar o que antes parecia pesado, porque agora o corpo sabe quando largar. E cada vez que você permite que o peso desça, algo precioso se preserva. Nada se perde, algo se reorganiza. Talvez você note que a sensação de estar presa já não se apresenta da mesma forma, porque o ciclo enfraquece quando deixa de ser alinhado. E você aprendeu isso hoje, sem esforço, sem confronto, apenas permitindo. Enquanto o sono se aproxima, esse aprendizado se integra ao ritmo da sua respiração. E tudo o que foi compreendido não precisa mais ser lembrado agora. O corpo registra, a mente descansa, e talvez você perceba que não é mais necessário vigiar pensamentos. Eles passam como algo distante, sem pedir atenção. E quando algo passa sem ser seguido, ele naturalmente se dissolve. Talvez você não saiba dizer o momento exato em que escolheu a paz, porque essa escolha acontece antes da consciência. E enquanto você dorme, o cérebro reforça esse novo caminho, um caminho onde soltar é seguro. E quanto mais seguro soltar parece, mais fácil fica continuar soltando sem pensar nisso. O descanso aprofunda, o corpo afunda, a mente desacelera. E aquilo que antes girava, agora desacelera até parar, sem ruído. Você não precisa acompanhar o final dessas palavras, porque o aprendizado já foi integrado e o sono já sabe o que fazer com isso. Agora, o corpo continua dormindo, a mente continua descansando e o ciclo continua perdendo força enquanto você permanece em um sono profundo e tranquilo. Enquanto você continua aqui, algo em você já entendeu que não é preciso lutar para que o ciclo perca força. Talvez você perceba que aprender a soltar é diferente de tentar resolver. E o corpo aprende isso mais rápido que a mente. E enquanto você descansa, esse aprendizado se acomoda em um lugar silencioso onde não precisa de palavras. Você pode perceber que não precisa mais sustentar o que antes parecia pesado, porque agora o corpo sabe quando largar. E cada vez que você permite que o peso desça,
algo precioso se preserva. Nada se perde, algo se reorganiza. Talvez você note que a sensação de estar presa já não se apresenta da mesma forma, porque o ciclo enfraquece quando deixa de ser alinhado. E você aprendeu isso hoje, sem esforço, sem confronto, apenas permitindo. Enquanto o sono se aproxima, esse aprendizado se integra ao ritmo da sua respiração. E tudo o que foi compreendido não precisa mais ser lembrado agora. O corpo registra, a mente descansa e talvez você perceba que não é mais necessário vigiar pensamentos. Eles passam como algo distante, sem pedir atenção. E quando algo passa sem ser seguido, ele naturalmente se dissolve. Talvez você não saiba dizer o momento exato em que escolheu a paz, porque essa escolha acontece antes da consciência. E enquanto você dorme, o cérebro reforça esse novo caminho, um caminho onde soltar é seguro. E quanto mais seguro soltar parece, mais fácil fica continuar soltando sem pensar nisso. O descanso aprofunda, o corpo afunda, a mente desacelera. E aquilo que antes girava, agora desacelera até parar, sem ruído. Você não precisa acompanhar o final dessas palavras, porque o aprendizado já foi integrado e o sono já sabe o que fazer com isso. Agora, o corpo continua dormindo, a mente continua descansando e o ciclo continua perdendo força enquanto você permanece em um sono profundo e tranquilo. Enquanto você continua aqui, algo em você já entendeu que não é preciso lutar para que o ciclo perca força. Talvez você perceba que aprender a soltar é diferente de tentar resolver. E o corpo aprende isso mais rápido que a mente. E enquanto você descansa, esse aprendizado se acomoda em um lugar silencioso onde não precisa de palavras. Você pode perceber que não precisa mais sustentar o que antes parecia pesado, porque agora o corpo sabe quando largar. E cada vez que você permite que o peso desça, algo precioso se preserva. Nada se perde, algo se reorganiza. Talvez você note que a sensação de estar presa já não se apresenta da mesma forma, porque o ciclo enfraquece quando deixa de ser alinhado. E você aprendeu isso hoje, sem esforço, sem confronto, apenas permitindo. Enquanto o sono se aproxima,
esse aprendizado se integra ao ritmo da sua respiração. E tudo o que foi compreendido não precisa mais ser lembrado agora. O corpo registra, a mente descansa e talvez você perceba que não é mais necessário vigiar pensamentos. Eles passam como algo distante, sem pedir atenção. E quando algo passa sem ser seguido, ele naturalmente se dissolve. Talvez você não saiba dizer o momento exato em que escolheu a paz, porque essa escolha acontece antes da consciência. E enquanto você dorme, o cérebro reforça esse novo caminho, um caminho onde soltar é seguro. E quanto mais seguro soltar parece, mais fácil fica continuar soltando sem pensar nisso. O descanso aprofunda, o corpo afunda, a mente desacelera. E aquilo que antes girava, agora desacelera até parar, sem ruído. Você não precisa acompanhar o final dessas palavras, porque o aprendizado já foi integrado e o sono já sabe o que fazer com isso. Agora, o corpo continua dormindo, a mente continua descansando e o ciclo continua perdendo força enquanto você permanece em um sono profundo e tranquilo. Enquanto você continua aqui, algo em você já entendeu que não é preciso lutar para que o ciclo perca força. Talvez você perceba que aprender a soltar é diferente de tentar resolver. E o corpo aprende isso mais rápido que a mente. E enquanto você descansa, esse aprendizado se acomoda em um lugar silencioso onde não precisa de palavras. Você pode perceber que não precisa mais sustentar o que antes parecia pesado, porque agora o corpo sabe quando largar. E cada vez que você permite que o peso desça, algo precioso se preserva. Nada se perde, algo se reorganiza. Talvez você note que a sensação de estar presa já não se apresenta da mesma forma, porque o ciclo enfraquece quando deixa de ser alinhado. E você aprendeu isso hoje, sem esforço, sem confronto, apenas permitindo. Enquanto o sono se aproxima, esse aprendizado se integra ao ritmo da sua respiração. E tudo o que foi compreendido não precisa mais ser lembrado agora. O corpo registra, a mente descansa e talvez você perceba que não é mais necessário vigiar pensamentos. Eles passam como algo distante, sem pedir atenção. E quando algo passa sem ser seguido, ele naturalmente se dissolve. Talvez
você não saiba dizer o momento exato em que escolheu a paz, porque essa escolha acontece antes da consciência. E enquanto você dorme, o cérebro reforça esse novo caminho, um caminho onde soltar é seguro. E quanto mais seguro soltar parece, mais fácil fica continuar soltando sem pensar nisso. O descanso aprofunda, o corpo afunda, a mente desacelera. E aquilo que antes girava, agora desacelera até parar, sem ruído. Você não precisa acompanhar o final dessas palavras, porque o aprendizado já foi integrado e o sono já sabe o que fazer com isso. Agora, o corpo continua dormindo, a mente continua descansando e o ciclo continua perdendo força enquanto você permanece em um sono profundo e tranquilo. Enquanto você continua aqui, algo em você já entendeu que não é preciso lutar para que o ciclo perca força. Talvez você perceba que aprender a soltar é diferente de tentar resolver. E o corpo aprende isso mais rápido que a mente. E enquanto você descansa, esse aprendizado se acomoda em um lugar silencioso onde não precisa de palavras. Você pode perceber que não precisa mais sustentar o que antes parecia pesado, porque agora o corpo sabe quando largar. E cada vez que você permite que o peso desça, algo precioso se preserva. Nada se perde, algo se reorganiza. Talvez você note que a sensação de estar presa já não se apresenta da mesma forma, porque o ciclo enfraquece quando deixa de ser alinhado. E você aprendeu isso hoje, sem esforço, sem confronto, apenas permitindo. Enquanto o sono se aproxima, esse aprendizado se integra ao ritmo da sua respiração. E tudo o que foi compreendido não precisa mais ser lembrado agora. O corpo registra, a mente descansa e talvez você perceba que não é mais necessário vigiar pensamentos. Eles passam como algo distante, sem pedir atenção. E quando algo passa sem ser seguido, ele naturalmente se dissolve. Talvez você não saiba dizer o momento exato em que escolheu a paz, porque essa escolha acontece antes da consciência. E enquanto você dorme, o cérebro reforça esse novo caminho, um caminho onde soltar é seguro. E quanto mais seguro soltar parece, mais fácil fica continuar soltando sem pensar nisso. O descanso aprofunda, o corpo afunda, a mente desacelera. E aquilo que antes girava,
agora desacelera até parar, sem ruído. Você não precisa acompanhar o final dessas palavras, porque o aprendizado já foi integrado e o sono já sabe o que fazer com isso. Agora, o corpo continua dormindo, a mente continua descansando e o ciclo continua perdendo força enquanto você permanece em um sono profundo e tranquilo. Enquanto você continua aqui, algo em você já entendeu que não é preciso lutar para que o ciclo perca força. Talvez você perceba que aprender a soltar é diferente de tentar resolver. E o corpo aprende isso mais rápido que a mente. E enquanto você descansa, esse aprendizado se acomoda em um lugar silencioso onde não precisa de palavras. Você pode perceber que não precisa mais sustentar o que antes parecia pesado, porque agora o corpo sabe quando largar. E cada vez que você permite que o peso desça, algo precioso se preserva. Nada se perde, algo se reorganiza. Talvez você note que a sensação de estar presa já não se apresenta da mesma forma, porque o ciclo enfraquece quando deixa de ser alinhado. E você aprendeu isso hoje, sem esforço, sem confronto, apenas permitindo. Enquanto o sono se aproxima, esse aprendizado se integra ao ritmo da sua respiração. E tudo o que foi compreendido não precisa mais ser lembrado agora. O corpo registra, a mente descansa e talvez você perceba que não é mais necessário vigiar pensamentos. Eles passam como algo distante, sem pedir atenção. E quando algo passa sem ser seguido, ele naturalmente se dissolve. Talvez você não saiba dizer o momento exato em que escolheu a paz, porque essa escolha acontece antes da consciência. E enquanto você dorme, o cérebro reforça esse novo caminho, um caminho onde soltar é seguro. E quanto mais seguro soltar parece, mais fácil fica continuar soltando sem pensar nisso. O descanso aprofunda, o corpo afunda, a mente desacelera. E aquilo que antes girava, agora desacelera até parar, sem ruído. Você não precisa acompanhar o final dessas palavras, porque o aprendizado já foi integrado e o sono já sabe o que fazer com isso. Agora, o corpo continua dormindo, a mente continua descansando e o ciclo continua perdendo força enquanto você permanece em um sono profundo e tranquilo. Enquanto você continua aqui, algo em você já entendeu que não é preciso lutar
para que o ciclo perca força. Talvez você perceba que aprender a soltar é diferente de tentar resolver, e o corpo aprende isso mais rápido que a mente. E enquanto você descansa, esse aprendizado se acomoda em um lugar silencioso onde não precisa de palavras. Você pode perceber que não precisa mais sustentar o que antes parecia pesado, porque agora o corpo sabe quando largar. E cada vez que você permite que o peso desça, algo precioso se preserva. Nada se perde, algo se reorganiza. Talvez você note que a sensação de estar presa já não se apresenta da mesma forma, porque o ciclo enfraquece quando deixa de ser alinhado. E você aprendeu isso hoje, sem esforço, sem confronto, apenas permitindo. Enquanto o sono se aproxima, esse aprendizado se integra ao ritmo da sua respiração. E tudo o que foi compreendido não precisa mais ser lembrado agora. O corpo registra, a mente descansa, e talvez você perceba que não é mais necessário vigiar pensamentos. Eles passam como algo distante, sem pedir atenção. E quando algo passa sem ser seguido, ele naturalmente se dissolve. Talvez você não saiba dizer o momento exato em que escolheu a paz, porque essa escolha acontece antes da consciência. E enquanto você dorme, o cérebro reforça esse novo caminho, um caminho onde soltar é seguro. E quanto mais seguro soltar parece, mais fácil fica continuar soltando sem pensar nisso. O descanso aprofunda, o corpo afunda, a mente desacelera. E aquilo que antes girava, agora desacelera até parar, sem ruído. Você não precisa acompanhar o final dessas palavras, porque o aprendizado já foi integrado e o sono já sabe o que fazer com isso. Agora, o corpo continua dormindo, a mente continua descansando e o ciclo continua perdendo força enquanto você permanece em um sono profundo e tranquilo. Enquanto você continua aqui, algo em você já entendeu que não é preciso lutar para que o ciclo perca força. Talvez você perceba que aprender a soltar é diferente de tentar resolver. E o corpo aprende isso mais rápido que a mente. E enquanto você descansa, esse aprendizado se acomoda em um lugar silencioso onde não precisa de palavras. Você pode perceber que não precisa mais sustentar o que antes parecia pesado, porque agora o corpo sabe quando largar.
E cada vez que você permite que o peso desça, algo precioso se preserva. Nada se perde, algo se reorganiza. Talvez você note que a sensação de estar presa já não se apresenta da mesma forma, porque o ciclo enfraquece quando deixa de ser alinhado. E você aprendeu isso hoje, sem esforço, sem confronto, apenas permitindo. Enquanto o sono se aproxima, esse aprendizado se integra ao ritmo da sua respiração. E tudo o que foi compreendido não precisa mais ser lembrado agora. O corpo registra, a mente descansa e talvez você perceba que não é mais necessário vigiar pensamentos. Eles passam como algo distante, sem pedir atenção. E quando algo passa sem ser seguido, ele naturalmente se dissolve. Talvez você não saiba dizer o momento exato em que escolheu a paz, porque essa escolha acontece antes da consciência. E enquanto você dorme, o cérebro reforça esse novo caminho, um caminho onde soltar é seguro. E quanto mais seguro soltar parece, mais fácil fica continuar soltando sem pensar nisso. O descanso aprofunda, o corpo afunda, a mente desacelera. E aquilo que antes girava, agora desacelera até parar, sem ruído. Você não precisa acompanhar o final dessas palavras, porque o aprendizado já foi integrado e o sono já sabe o que fazer com isso. Agora, o corpo continua dormindo, a mente continua descansando e o ciclo continua perdendo força enquanto você permanece em um sono profundo e tranquilo. Enquanto você continua aqui, algo em você já entendeu que não é preciso lutar para que o ciclo perca força. Talvez você perceba que aprender a soltar é diferente de tentar resolver. E o corpo aprende isso mais rápido que a mente. E enquanto você descansa, esse aprendizado se acomoda em um lugar silencioso onde não precisa de palavras. Você pode perceber que não precisa mais sustentar o que antes parecia pesado, porque agora o corpo sabe quando largar. E cada vez que você permite que o peso desça, algo precioso se preserva. Nada se perde, algo